E aí, pessoal, voltando aqui para mais um bate-papo, então super bacana agora com meu amigo Gustavo Fodão, Gustavo Fofão, sobre a profissão músico em comemoração aos 17 anos do Cifra Club. Fofão, valeu, E cara, vamos bater um papo super massa aqui. E eu queria começar te perguntando já, cara, quando e como você começou a tocar? eu comecei a tocar de 9 para 10 anos, porque eu acompanhei meu irmão começando a fazer aulas de violão. Ele fez um pequeno período de aulas e ele arrumou um violão. Acho que a gente não comprou o violão, acho que foi emprestado, não sei. E eu comecei a achar aquilo interessante. Eu já tinha um interesse em ouvir música bem peculiar, assim, gostava bastante, mas eu não tinha noção de como é que era tocar um instrumento, que eu nunca tinha pensado assim, existem instrumentos, eles podem ser tocados, entendeu? Posso fazer aquele som, eu só acompanhava os caras tocando, via vídeo, assistia show, meu pai botava vinil pra tocar, mas foi com meu irmão que eu entendi um pouco melhor que aquilo existia e como é que fazia, que ele estava aprendendo aquilo, coisa de criança, né? Assim, comecei a acompanhar. E eu tive interesse. Comprei um violão pra mim. E o início então foi com violão e assim, Foi com violão. você tinha auxílio de algum professor ou foi mais pegando com Não, seu de irmão? início não. O violão que eu comprei, ele veio com um caderninho. Esse caderninho tinha alguns acordes. Uhum. Aí eu olhei pra aquilo e falei assim, olha, é isso que eu tenho que aprender. Isso é tocar violão. Aí eu tentava fazer aquilo e vez ou outra meu irmão me corrigia ou tocava uma música e falava pra eu tocar junto. Aí sem ambições, assim, eu ficava nessa e tava achando muito legal. Depois eu tive interesse e falei com minha mãe assim, mãe, quero tocar guitarra. Ela falou, não, você tem que fazer aula de violão. Eu falei assim, não, mãe, quero tocar guitarra, você não tá me entendendo. Ela falou assim, eu vou te pagar aula de violão. Eu falei, tá bom. E Então vamos lá, né? E como é que é a sua Isso é muito percepção bom. com isso? Porque muita gente, né, acontece dessa forma também. Muita gente quer tocar guitarra. é, eu, por exemplo, até aconteceu isso comigo. Você quis tocar guitarra também, só que sua mãe virou e falou que tinha que ser o violão. Como é que você enxerga essa forma do pessoal de ver isso aí também? Eu não tenho minhas dúvidas. Será que tem muito a ver com a nossa cultura aqui? Será que o violão é mais próximo, é mais viável, é mais confortável para a pessoa começar aprendendo? Eu não sei, eu não vejo problema nenhum em começar aprendendo guitarra. As dificuldades que eu vejo são que guitarra não é uma coisa só. Uhum. A guitarra, ela é guitarra, ela é pelo menos a guitarra, o cabo e o amplificador, né? Sim. A coisa que vai ser a fonte final, assim, do som, né? Que seja um computador, amplificador e tal. Mas o iniciante, ou no caso a criança, não sei, quem está começando, ele vai ter que lidar com mais ferramentas do que só o instrumento acústico, Sim. né? Porque o violão, ele é uma guitarra rudimentar, né? Assim, sem essas questões de volume, de regulagens e tal. O violão, assim, nu, né? Que violão clássico, 6 cordinhas de nylon, que a gente tem aqui no Brasil, assim, que todo mundo ganha, um violão de estudante. Portanto, ele é mais... ele é uma coisa mais radical, né? Assim, a questão, ele vem antes, né? Sim. Acho que por isso que o pessoal tem esse receio, e às vezes por causa dos custos também. Porque, mais uma vez, para o cara tocar guitarra, tem que comprar a guitarra, pelo menos o cabo e um amplificador. Fica mais caro do que um violão, a gente sabe que é mais caro do que um violão. Generalizando, é sempre um pouco mais caro. É sempre um assim, pouco né? mais caro. Digamos assim, se a gente for comparar até, né, um violão um violão bacana, já assim, já é uma guitarra É uma guitarra bem... tem que regular, tem que tomar cuidado e tal. E eu tenho outras questões também. Eu acho que nem sei se as pessoas pensam muito nisso ou se já é em função desse resultado que elas resolvem fazer isso, mas o violão de nylon, por exemplo, que a gente tem assim, padrão, é isso que eu tava falando. Pô, se o cara resolve tocar como canhoto, ele vira o violão e toca como canhoto. A guitarra não, já era. Falando Dá maior disso aí, complicação. Fofão, você tá falando do fato do cara ser canhoto ou não. Você é canhoto, né? Você escreve com a mão esquerda. E pra tocar, você toca com o violão de destro. Então, assim, faltou orientação no início? Você já tentou tocar com violão de canhoto? Sabe o que eu acho? Eu acho que sobrou.
Por isso que Acho que sobrou orientação. Acho que não faltou, não, porque, pensando com calma, eu nunca fiz um estudo, assim, nunca li coisas, estudos mais científicos sobre isso, mas eu acho que o violão, ele é um instrumento destro por natureza. Uhum. Assim, não tem nenhum problema o cara tocar como canhoto. Funciona muito bem. Mas tem umas questões do tipo assim, o cara toca piano. Pô, o pianista destro ou canhoto, ele tem que desenvolver aquilo, sabe? Exatamente. E é extremamente exigente para as duas mãos. Ele não vai virar o piano do avesso. E nem faria sentido. Não faz sentido. Ele desenvolve aquilo e ponto, né? E aí vários outros instrumentos, especialmente essas teclas, essas coisas do tipo. O violão de destro, pô, tem mais destro no mundo que canhoto. Tem muito mais violão de destro do que de canhoto. Acho que a proporção é muito mais avassaladora do que a proporção entre pessoas destras e canhotas. Sim, sim. Se produz mais do produto que é para a maioria da galera. Então são poucos violões para canhoto. Se você compra um violão de aço, o violão tem captação, aí começa esses incômodos. E para regulagem, para afinação, entonação, esse tanto de coisa. Então, às vezes é mais conveniente você tocar o violão como destro do que você ter aquele violão de canhoto e depois, quando você for comprar o próximo violão, você vai ter dificuldade de achar. Quando você achar, ele vai ser mais caro do que o modelo para destro. Quando você vai tocar num lugar, e o violão tem essa vantagem de ser extremamente portátil. Quando você chega no local e tem pessoas tocando, rodinha, recreio, que seja, só tem violão para destro, a verdade é essa. Isso é verdade. Fofão, e fazendo uma comparação, né, até querendo saber também quais foram as suas principais referências no início, quando você estava começando a aprender, e o que foi mudando, e hoje, quais são as suas principais referências, tanto musicais, técnicas, enfim, tudo que você tiver para ressaltar. Olha, o que aconteceu, o processo, foi que eu tinha pequenas referências, porque eu comecei a entender o que era aquilo, o que era tocar, e quem eram aqueles caras que tocavam, então eles começaram a ver aos poucos, né? Uhum. E agora eu tenho muito mais, um número muito maior, mas eu não abandonei aqueles caras do começo, assim, não. Inclusive eu acho eles são maravilhosos, assim. Os caras que eu comecei a associar com guitarra, mesmo antes de tocar, e com esse som, e depois eu comecei a ouvir vou chamar de estudar, para conhecer mais, para entrar mais nesse coisa de universo musical, foram o guitarrista, vocalista, líder do Dire Straits, que é o Mark Knopfler, o Eric Clapton também, e o David Gilmour. O David Gilmour também. São os três caras assim que eu ouvi muito e quando eu comecei, muita coisa deles, muito CD. Meu irmão, meu pai ouviam direto, então. Legal. E essas influências atualmente ainda permanecem? Esses caras permanecem. Existem diversas outras por uma questão de experiência mesmo. Não no sentido de você ficar mais experiente, mas no sentido de experimentar mais. Uhum. Então, monta uma banda de metal, começa a ouvir os caras de metal, aí aparece um amigo seu, aplica um cara, não sei, fala assim, esse cara aqui, olha esse cara tocando. E aí começa a aparecer outro tipo de músico, né? Tipo, tem bateristas que servem como influência para alguma coisa, tem cantores, tem... O negócio vai se expandindo até um ponto que tem gente que não faz música diretamente, mas serve como referência. Como uma referência. Alguém que escreve, alguém que faz qualquer tipo de coisa que possa ser transportado para o universo musical. Então. Não só, né, musicalmente disso que a gente está falando também, mas até propriamente dito da carreira, né? Vamos dizer assim, de você começar a trazer algumas coisas até de outras profissões para dentro da música em si, da sua forma de caminhar, da sua forma de tratar a sua profissão, né? Falando um pouco disso, você sempre pensou assim em trabalhar com música, ser músico profissional? Como é que surgiu isso na sua vida, assim, essa outra etapa? Então, muito jovem eu pensava em ser tudo, né? Queria ser tudo. E eu era maluco quando era pequeno, era maluco. Eu queria ser biólogo, capitão da marinha, que tinha que ser capitão, o posto era esse. Assim. Paleontólogo, queria ser tudo. Mas quando eu comecei a tocar, aos poucos eu fui sendo vencido, assim, por esse desejo de tocar, de ser músico e tal. Então, sim, desde muito cedo eu tinha esse interesse maior. Eu estava assim, cara, eu vou ser músico. Aí, assim, eu fui ficando mais velho, vem aquelas etapas de
cobranças e outras situações, vestibular, sei lá o quê, e eu pensando assim, pô, cara, fudeu, eu acho que eu vou ser músico. E agora eu já agradeço. Né? Já... Mas assim... Engraçado como é que a coisa vai. Em algum momento você virou pra você mesmo assim e falou assim, vou trabalhar com música. Ou foi alguma coisa que foi acontecendo naturalmente pra você? Foi acontecendo muito naturalmente. Foi acontecendo muito naturalmente. Porque eu nunca tive esse foco em carreira, em eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir os passos desse cara, porque eu quero trabalhar com música e ganhar dinheiro, e eu quero que seja uma coisa sólida, e eu nunca tive isso. Eu sempre fui o cara que tocou assim no quarto e no recreio, e com as bandas de amigo e tal. Só que eu gostava muito de fazer isso. Então eu fazia isso grande parte do tempo. Assim, era garantido que... Minha mãe chega em casa, era garantido. Tava eu lá cabeludo, sem camisa, com a guitarra lá suado, tocando, entendeu? E como é que seus pais, sua mãe, seu pai aceitavam isso, assim? Aceitavam? Aceitaram muito bem. Muito bem. Melhor do que eu esperava. Mas faziam alguma... Sempre tinha um mas, um porém? Como é que funcionava? Eles, em algumas situações, eles tinham receio, porque a gente não tem músico na família. Uhum. Os parentes que tocam e que mexem com isso são os mais velhos, mas os meus pais tiveram pouco contato. Então a referência do que era lidar com música e mercado e essas coisas veio de fora. E sempre vinha uma coisa uma postura muito negativa. De que é super difícil trabalhar com música e o cara ele tem que ter uma espécie de berço, às vezes, para ele lidar com isso e para sair tudo certo. E que não adianta o cara às vezes ter uma predisposição, tem gente que chama de dom, mas uma predisposição, uma afinidade e se esforçar, porque é questão mais do berço e de outras situações que vai definir se ele pode se dar o luxo de ser músico. Sim. Quando na verdade não é uma coisa, é uma profissão como todas as outras, né? E a gente sabe que é tudo na base da cabeçada. Então, se você quer ser bom com música, você tem que insistir, tem que ser sério. Tem que estudar, né? O pessoal mesmo viu as outras palestras aí, o Lincoln e o Léo Pires falando que a questão é ser sério mesmo. E se o momento tá difícil, o cara ele tem que procurar ser excepcional naquilo. Com toda certeza, né? Não que em todos os momentos eu procure ser excepcional. Muitas vezes eu falho e eu tenho que lidar com isso, Mas dizendo assim de uma certa forma, porque o pessoal às vezes não compreende isso dentro desse universo musical, né? O pessoal, existem momentos de crises em outras profissões, mas na música isso não tem. Não, tem sim também, né? Das duas formas, existe tudo também. da mesma forma. Eu tenho uma ressalva, porque o pessoal sempre encara que música ela é em crise, entendeu? O cenário musical ele é em crise. E, bom, infelizmente esse pensamento e esse receio, tudo isso alimenta essa condição. E as coisas têm que ser provadas, assim, a duras penas, às vezes. Com meus pais foi mais tranquilo um pouco, porque eles são muito tranquilos. Mas, vez ou outra, acontecia mais um porém. Você, tipo, estuda isso, vamos fazer isso, vamos garantir, de certa forma, procura fazer isso, será que você não vai fazer da outra forma? Por falta de contato mesmo. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular para engenharia elétrica, eu falei com meu pai que eu tinha decidido fazer para engenharia elétrica, ele falou assim, você não faz outro vestibular que tem um pouco mais a ver, faz alguma coisa que você gosta de escrever, você gosta de ler, faz alguma coisa, faz, sei lá, comunicação, jornalismo, sei lá o que, você vai ficar um pouco mais próximo. Isso lá quando você tinha 17, 18 anos? Justamente, você nessa foi época fazer assim. Para engenharia elétrica e seus pais já estavam te dando aquele o meu toque. pai ele ficou assim e minha mãe ficou tipo, vamos ver o que ele vai escolher e tal, qualquer situação. E meu pai falou assim, não, por que você não faz isso? Aí eu falei, não pai, eu vou fazer engenharia elétrica. Já pensei nisso e tal. Ele falou assim, tá. Aí quando eu passei no vestibular, pouco tempo depois, é feio isso, mas ele falou assim, falei assim, pai, passa aí pro vestibular. Ele falou, meu filho, parabéns, se ferrou. Agora você se ferrou. Agora você vai ver. Que massa, cara. E quando eu saí ele é muito engraçado. E quando eu saí do curso, eu tinha 6 períodos que eu tava lá, não tava regular e tal. Quando eu saí do curso, eu falei com ele assim, pai, eu vou mexer com música mesmo, não tem jeito, não consigo me imaginar em escritório ou distante, ou perder essa oportunidade.
Ele falou assim, nossa, ainda bem, já tava na hora, né? Tava esperando quando você ia falar que você ia sair, porque você estava errado. Tarda, mas não falha, né? Vamos dizer E minha assim, mãe né? também aceitou muito tranquilamente. Aí, que bom. E você contar com o apoio da família sempre, né? Nesses casos, assim, é bom, né? Eu nem sei como seria se eu não tivesse. Eu não sei se eu teria tomado essa decisão. Talvez. Não sei, complicado. Complicado dizer. Massa. E a partir do momento em que você se tornou um músico profissional, que você começou a viver de música, foi difícil, né? Quais que foram os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta ainda? Engraçado, porque, como eu te disse antes, a situação pra mim, ela aconteceu muito naturalmente, até mais do que eu esperava, porque esse intercurso de vou fazer música profissionalmente, não vou mexer com isso, não quero mais pensar nisso, vou fazer engenharia, vamos ver o que vai dar pra frente e tal. Quando eu decidi parar com isso e pensar em uma coisa só, naturalmente aconteceu. Assim, eu voltei a dar umas aulas de violão pro pessoal, e em pouco tempo eu vim pra cá, pro Cifra Club. Então, assim, foi muito dinâmico. Eu achava até engraçado, porque o perfil dos meninos é um pouco diferente do meu. Assim, eles, dos primeiros meninos, né? O Felipe, Patrick e Léo, eles têm um estudo, quer queira, quer não, um pouco mais embasado do que o meu. Assim, formal, né? Por uns mais, outros menos, mas eles todos têm uma noção. E eu sou uma pedra. Eu tenho, assim, prática e só. Agora não, porque eu entrei na universidade e tinha umas pouquinhas coisas que eu sabia, tinha interesse, mas era muito... Essa questão minha, ela sempre foi deixada de lado. Então, pra mim, foi tudo muito curioso. Assim, foi tipo, toca isso aqui, toca essa música aqui e tal. Não, beleza, então vem. Falei assim, é ótimo. Ótimo, rolou. Aí falei pra minha mãe, que coisa maravilhosa e tal, e pronto. Massa. E dentro, né, do violão, da guitarra, né, dos instrumentos de uma certa forma em geral que você toca, você já comentou aqui um pouco como você aprendeu. Isso pra você foi a forma ideal ou hoje você vê que alguma coisa poderia ter sido diferente, melhor, enfim? Cara, eu não consigo avaliar isso. Porque eu acho que as possibilidades são tantas. Mas uma coisa eu sei que é importante para a maioria das pessoas. Uma orientação formal, mesmo que por pouco tempo. Eu tive uma orientação formal depois, quando eu decidi fazer as aulas de violão. Uhum. Que foi com um amigo do meu irmão. A gente teve um período pequeno de aulas assim, mas foi ótimo. E eu acho que isso não me deu uma base para... mais por minha culpa, para estudar essas coisas de teoria e explorar isso, mas me deu uma base de compreensão musical geral. Vou chamar disso. A gente pode fazer uma sigla. Para entender o que era aqui, o que era tocar, como eu podia escutar aquelas coisas, como eu podia decifrar aquele tipo de informação, tipo de instrumento. Então foi uma espécie de apreciação. Sim. E de percepção. Isso eu acho muito importante. Na verdade, eu acho que essa espécie de ensino, que tem mais a ver com musicalização e outras coisas, devia ser algo para todo mundo. Porque eu acho muito, muito complementar as outras coisas que as pessoas fazem. E os outros tipos de conhecimento que a galera trabalha muito em escola e tal. Então, sim, eu acho que um contato mais formal com música é útil para todo mundo, inclusive para os que não vão ser músicos. Sim. Músicos do ofício. Sim. E a questão mais aprofundada, eu acho que vem muito do perfil do aluno, do cara que está se envolvendo. Se ele precisa daquele contato, se ele vai desenvolver... Eu desenvolvi aquele contato naturalmente, eu ficava o dia inteiro tocando. Por um prazer, né? Por uma questão de eu achava maravilhoso aquela atividade. Eu gostava de calabrino, até hoje eu gosto, assim, meu calabril, nossa, tô bruto, tô o dia inteiro aqui, tá nascendo um calo aqui, ó, na parte de fora da mão, que isso. Eu gosto desse tipo de atividade, sabe? Uhum. E isso me ajudou muito. Mas tem gente que precisa de uma coisa mais sistematizada. Sim. Faz bem, então eu acho que... Perfeito. Sem limites. E o campo de trabalho, né, para quem toca violão, guitarra, é amplo, né? E também quais áreas assim você vê de possibilidade para a pessoa poder trabalhar?
é amplo para conseguir trabalhar na área. Demanda muito esforço. Você trabalhar legal, assim, conseguir coisas. Que tipo de esforço que você conseguir tá falando? Esforço, prática, estudo, conversar com as pessoas conhecerem o que você faz. Uhum. É um limite entre o senso crítico de você desenvolver aquilo bem, mas você também tem que, desde cedo, ousar e tentar mostrar para as pessoas. Mas não é para mostrar, tipo assim, olha que legal aqui o que eu faço. Olha, eu toco violão melhor que esse cara, se é que existisse. Ou eu sou o cara disso aqui. Mas é para você conseguir dialogar e criar afinidades. Saca? Estabelecer, assim, laço de afinidade com as pessoas. O cara veio e falar assim, pô, o Vinícius, o cara toca legal, velho. Um cara tranquilo e tal, eu gosto dele. Pô, um cara estudioso. Vamos fechar um negócio com ele aqui e tal? Pô, vamos. Vai dar aula pro cara. O professor tem uma postura, assim, é um cara muito humano, porém que dá muito bem com o conteúdo e tal. Pô, esse cara vai ser meu professor. E a gente tem que desenvolver tudo isso. E se como disse Lincoln, se a situação ela tá mais complicada agora, é questão de se desenvolver ainda mais. E não vai te fazer mal no futuro. Mas uma coisa que eu vejo que é complicado em quem quer se profissionalizar e essas questões e evoluir mais nessa questão musical e viver disso, é que as pessoas têm muita pressa. Atualmente tem muita pressa. Parece que se você vai fazer uma outra atividade e tocar, porque às vezes a condição é essa, cara. Às vezes tem que trabalhar, saca? Tem que trabalhar normal. E se o cara fala assim, não, eu vou trabalhar e eu vou tocar, vai ser impossível, não, que vai dar errado e tal. Pô, não vai dar errado. Tem que ser focado. Assim, não, vou fazer isso aqui, falou que foi focado, né? Pegou o jardim e falou assim, sai daqui. Mas na verdade eu falei assim, não, vou insistir nisso aqui, vou insistir nisso aqui, vou insistir nisso aqui, eu prefiro dar cabeçada agora. Mas se eu tivesse uma situação de que eu precisava de dinheiro para ficar em casa, para arrumar uma casa, para morava em outro lugar, não tinha os pais, eu ia ter que ceder, cara. Eu ia ter que falar assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar para eu conseguir tocar depois e a vida é essa aí. E a gente tem uma noção de sucesso que é muito deturpada, especialmente quem mexe com o meio artístico. Como é assim pra você? O cara pensa que para ele ser um músico bem-sucedido, ter uma vida como músico bem-sucedida, tem-se muito essa ideia, que ele tem que tocar e ganhar dinheiro pra caramba com aquilo. E aparecer e tal, como uma referência, mas de forma... Conceito até de mídia, né? Muito conectado com esse conceito de mídia. Tem que ser o cara que aparece lá e que todo mundo vê, e aí ele vai ter mais acesso que os outros caras e tal. E às vezes o cara não tá construindo uma carreira. E às vezes o cara, velho, ele não tá botando tipo feijão em casa, saca? Então são questões que o cara tem que desenvolver uma base para ele conseguir manter isso. Sim. E os caras que são mais do sonho, tipo eu, assim, eu acho que é muita cabeçada mesmo. É muita cabeçada e disposição. Massa. Ô Fon, tem uma galera aqui assistindo a gente, estão mandando algumas perguntas aqui. Eu vou ler duas aqui. O João Santos tá falando assim: sou de Portugal e gostaria que você me mandasse um abraço, e também tá te perguntando como é o processo de composição das suas músicas. Atrelado a isso, o Matheus Góes tá falando que, Fofão, o que um músico deve fazer para não enlouquecer com essa vida de música e composições? Tá, beleza. Qual que é o nome do... O primeiro é o João Santos, lá de Portugal. João Santos, um abraço. Eu não sei como é que manda um abraço em português de Portugal. Deve ter um termo, né? Será que tem um termo mais legal? Mas não sei. O abraço é universal, vai. Abraço. Mas ele tá te perguntando como é o processo de composição das suas músicas. O meu processo de composição é o seguinte: eu não escrevo. Eu não escrevo as músicas de início e tal. Geralmente eu elaboro uma linha melódica, algo que eu acho... São duas coisas que costumam acontecer. Isso eu fiz que outras pessoas me perguntaram e eu comecei a fazer uma espécie de estatística. Então, tipo assim, eu penso nisso, ó, tem que fazer a linha melódica, tem que fazer o groove, não é isso. Mas aconteceu mais ou menos assim. Ou eu faço uma espécie de melodia e eu começo a gostar dela e aí eu crio uma cama para isso. E depois eu vou desenvolvendo isso igual... não, em vez de tocar só o acorde, você pode
tocar a melodia e aí a cada nota você toca o acorde que você quer, né? Durão mesmo, seguindo assim. Mas você pode começar fazendo isso e depois fazer uma espécie de arranjo. E aí, geralmente, eu insisto nisso. Tipo, não, mas eu quero um groove que fique junto com ela, que seja assim. E isso costuma dar trabalho, às vezes. Eu falo assim, pô, mas esse negócio aqui não dá pra tocar, não. Então, pera aí. Mas que nota que é essa? Aí eu pego e desafino uma corda. Falo assim, agora vai ficar mais... Tem mais a ver. Ah, mas isso não tá dando certo. Então, pera aí, deixa eu mudar isso. Mas sempre tentando me guiar por essa questão de ou uma melodia ou um groove. Tem coisas que começaram por causa de um groove. Eu falo assim, eu vou fazer esse groove aqui e ele vai ser mortal. Ele vai ficar firme até o final da música. E aí eu tentava manter. E aí eu colocava elementos melódicos nisso. Aí saem umas músicas que são mais groovadona mesmo, assim. Sim, sim. Como não enlouquecer com essa isso. vida de música e composições. Cara, o músico o cara que é instrumentista e ele pega pra ele essa posição de compositor, eu acho que ele tem que levar na boa. Porque a gente tem muito amor por as coisas que a gente faz. Assim, tipo, nossa, isso é minha cara, tinha aquele momento, aquilo que eu pensei, pra mim é isso e tal. Mas você precisa de fazer. Você não aparece como, tipo, olha aqui o quadro que eu fiz e tal. E os caras. Ainda assim funciona melhor, eu acho, porque essa linguagem visual, assim, ela conquista mais de imediato, tá tudo ali, né? Paf, assim. Nem de imediato não tá tudo ali, mas pelo menos você tá vendo aquilo tudo, então você começa a pensar e se encanta por aquilo. Mas não adianta você chegar, tipo assim, o cara vai te ver, e aí você tem uma cara, e você tem um jeito, e você pega o violão e toca de um jeito, e preconceitos diversos vêm. Então você não tem que ter amor demais àquele conceito seu, não. Como se qualquer coisa que uma pessoa comentasse, ou uma dica, um comentário construtivo, uma crítica pra sacanear, qualquer coisa. Se aquilo fosse te matar, entendeu? Porque, não, meu universo aqui tá sendo invadido e tal. Não, tem que largar disso. Ficar mais tranquilo e conduzir as outras atividades que você precisa para se manter. Perfeito. Porque nem todo mundo é um Santos Dumont, cara. Tipo assim, nem todo mundo é genial, mas tem aquele tempo e tá naquele momento e tal. Então, faça o seu, né? Bacana. Fofão, mais duas perguntinhas breves aqui que estão querendo dizer a mesma coisa. O Rosivaldo Filho tá falando assim que treina 6 horas por dia. Tá te perguntando se isso é o suficiente. Pô, cara, não sei. Você tá feliz, assim, tipo, é o suficiente pra você? Eu atualmente não treino 6 horas por dia. Eu gostaria de treinar um pouco mais, assim, de praticar com o instrumento um pouco mais. Mas eu sei lá, cara, eu acho que o estudo de música, muitas vezes ele é mais... Ele traz mais frutos quando o cara toca e depois vai escutar um disco, vai trocar ideia com os caras, vai ver um show. Acho que ver show é um negócio que a gente perde muito atualmente. Especialmente que a gente tem tanta informação e a gente vê tanto vídeo e tanta coisa e a gente tenta olhar aquele cara e a gente perde essa noção de performance no momento que ela acontece. Que é uma coisa que só acontece uma vez. Então você ir aos shows dos artistas, às apresentações, lá você é cercado com informações que você nunca vai receber em outro lugar. São coisas do momento, entendeu? E isso a gente perde. Isso é um estudo que complementa muito mais do que as tantas horas direto, eu acho. Verdade. Às vezes o cara quer ir tomar uma no bar, às vezes o cara quer ir jogar videogame e tal. Às vezes o cara quer ir dormir, eu vou te falar na boa. Às vezes você aprende melhor assim. Massa. E o Rodrigo Rodrigues, Fofão, tá perguntando aqui que para fazer faculdade ou se especializar em música, é necessário saber tocar a maioria dos instrumentos? O que fazer para prestar a faculdade de música? Não é necessário saber a maioria dos instrumentos, ainda mais porque eles são demais. São muitos, assim. Eu não faço... Eu acho que eu não sei listar a maioria dos instrumentos. Pra ter uma noção, assim. Quanto mais ter noções sobre como que se toca e tal, tem umas coisas que a gente vê e a gente associa a outra. Pô, isso aqui parece um xilofone, então deve ser assim e tal. Mas a prática não é necessária para você entrar num
na faculdade, numa universidade, em vários instrumentos, existem cursos que eles, geralmente bacharelado, eles têm aquele instrumento. Então, você vai entrar para o bacharelado de violão, de bateria, de contrabaixo. Você tem que dominar aquele instrumento a um certo nível para poder passar na prova e conseguir estabelecer um diálogo do que vai ser ensinado na universidade com o instrumento. Pelo menos ter o começo disso, claro. Mas existem outras situações em que você pode fazer uma prova para regência, por exemplo, o curso de regência. Pô, o próprio nome já diz, o regente ele é um cara que tem uma noção geral das coisas de instrumentos de orquestra. E você tem que saber um pouco, ter um pouco de tato com esses instrumentos. Tanto de percepção e de entender o que acontece, quanto de tocar algumas coisas, especialmente os instrumentos que são a base para isso. Às vezes um instrumento que sola e primordialmente melódico, e piano e violão é bom. E quem faz composição também já entra geralmente sabendo mais sobre isso. E em contrapartida existem outros cursos em que o cara ele não precisa de ser focado na prática daquele instrumento. Ele tem que tocar e tal, porque é natural, mas ele não precisa de ser um cara assim que vai debulhar e estudar aquilo na faculdade a fundo, que é o caso do curso de musicoterapia, que é uma vertente muito legal e completamente diferente das outras, e de licenciatura, que o cara também vai lá, ele vai aprender sobre instrumentos, vai aprender mais sobre o universo, assim, mas para entrar, ele tem que tocar um instrumento, cantar, tocar um instrumento, que seja um pandeiro, um bandolim, isso varia muito de faculdade para faculdade, e ele tem que fazer as outras questões da prova, literalmente. Mas sendo claro, o que o cara precisa para ele entrar na faculdade é de estudar e de cumprir o programa do vestibular, porque é uma prova. Então, é composto por uma prova de história, uma prova... você vai fazer o Enem, você vai fazer a prova prática. Então, descubra o seu instrumento de afinidade, vê se... vou fazer violão, mas vou fazer violão o quê? É um curso de música popular? É um bacharelado? É violão erudito? É isso que eu vou ter que estudar? Qual o programa? Nessas horas a gente tem que ser mais prático. Sim, né? Com certeza. Porque é um concurso. Então vai, pega aquele edital ali, pega aquele programa e manda ver. Massa. E o mercado para essa galera que tá tanto pensando em entrar, quanto que não tá pensando, tal. Como é que você vê o mercado musical? Saturado? Tem grande chance de crescer? Tá descendo ladeira? Como é que você vê isso? Eu acho que é um mercado onde é necessário ter coragem mesmo, cara. Ter coragem mesmo. Mas eu não acho que tá saturado. Eu acho que essas coisas ligadas à arte, elas geralmente não estão saturadas. Só que o problema é que a que mais incomoda é que o cara ele tem que investir muito e você tem que ser corajoso, você tem que partir do princípio que eu quero fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou tocar, mas vai dar pau, sei lá o quê. Não, mas eu acredito que é isso que eu gosto de fazer, eu vou investir nisso. E se eu precisar de fazer outra coisa para complementar, assim farei. E vou continuar. Eu acho que não tá saturado. Sejam muito bem-vindos. Bacana. Inclusive. Fofão, o que você considera mais importante na carreira de um músico? Eu acho que é uma espécie de amor e fé pelo que faz, assim, pela atividade, pela música, assim, porque você tem que continuar e você tem que fazer aquilo pra dar certo, cara. Acho que na maioria das profissões é assim. Você quer ser médico, você quer operar um cara, não faça o que te forçaram. Faça o que você vai abrir o cara lá e você quer consertar aquele sujeito, entendeu? O que tá errado aqui? A memória errando esse cara? Pera aí, onde que tá esse negócio e tal? Onde que eu encaixo? Pronto, tá funcionando, tá vivo. Levanta, moleque. Então, tipo, eu acho que isso em música também funciona muito assim. Você gosta de tocar violão? Legal. Muita gente gosta de tocar violão, é ótimo. Nem todos os caras vão seguir como profissional na música. Mas o que você gosta de fazer? Mas você gosta de passar a mensagem? Tipo assim, você gosta de tocar, você gosta de ir lá, juntar-se a um grupo que seja, e passar aquele recado e fazer isso? Manda ver.
Massa. Acho que é isso que o cara precisa, assim. Tem muita gente de fora aqui te mandando um abraço. O Jorge Artugo, lá da Venezuela. O Nuno Pereira, lá de Portugal, tá se dizendo um grande fã seu e mandando um abraço pra você também. Podia me ensinar como é que é um abraço de Portugal, porque eu não sei. Pois tem muita gente, né, lá de Portugal assistindo a gente aqui agora. Bacana. Uma pergunta que eu queria ler aqui, que eu separei pra você. Qual é o nome do Venezuela? Que eu não... Jorge Artugo. Agurto. Desculpa, Agurto. Um abraço. Pensando, o Marcos Lucas fez uma pergunta interessante aqui, perguntando que como a internet pode contribuir e gerar benefícios para o segmento musical. Pô, é só olhar pra gente, né? Nós estamos aqui fazendo isso, né? Nesse momento. Mas de uma forma geral. De uma forma geral. Mídia também, não só falando dessa... Então, a questão da mídia, que pode ser muito positiva, mas muitas vezes ela é levada para um lado mais negativo da coisa, tá aí na internet também demais, né? Uhum. Tá aqui, tá lá, tá em todo lugar. Mas eu acho que é informação pra caramba. Então a galera tem que... Pô, você tem acesso ao negócio que era complicadíssimo, assim. Como a galera evolui atualmente nisso? Como os caras conseguem se comunicar? Tipo, você fala assim, pô, você conhece tal cara? Conheço. Tipo, há 8 anos atrás, parecia que todos os caras que você conhecia eram o ouro. Assim, e há 10 anos atrás, mais ainda. Uhum. Você chegava e falava assim, conhece tal cara? Não, velho. Não, então vou te mostrar aqui. Aí eu ouvi todos os discos do cara, que achava, quando achava. E agora não. Agora é meter o dedo lá e pronto, tá lá. A carreira toda do cara, o cara tocando, o cara ao vivo, o cara te ensinando. Aí o cara mostrando a guitarra dele pra você. Então, tipo, é muita informação. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não atropelar filtrar, isso, porque a nossa vida é uma só. É verdade. Só que a gente vive uma vida só, então não adianta pegar e falar assim, não, porque esse cara, eu vou fazer isso. E acaba que você não faz nada. Eu tenho um pouco de saudade da época que a galera pegava um disco, assim, um CD, que seja, colocava lá e debulhava ele, ouvia inteiro, porque eu tinha conceito e tal, e é gostoso essa coisa. É verdade, esse contato mais próximo, né? Mas é bom por causa da quantidade de informações e de comunicação, de você conseguir falar com outro cara. Você consegue falar comigo, sabe? Ele acabou de conseguir falar comigo. Exatamente. E graças a tal da internet. Então, pô, você já tá sabendo uma opinião, entendeu? Agora, tipo, se não tiver ninguém aí do seu lado e tal... Pô, triste, né? O cara chora. Se não tiver ninguém do seu lado, não tiver ninguém perto, alguém pra te falar... Você acha um cara, você acha um amigo, então... Fantástico. Dá uma dica aqui pro Geraildo Andrade. Ele tá te perguntando qual foi a vez que você ficou mais nervoso pra tocar. E tá te perguntando como você resolveu esse nervosismo. Então, hora também de dar uma mais nervoso? Dica pro pessoal aí. Pô, eu não tenho certeza de qual foi a vez que eu fiquei mais nervoso, não. Toda vez que você vai tocar ainda hoje, você sente assim aquela tremedeira, aquele frio na barriga? Sinto. Ainda mais quando é muito exposto, assim, por exemplo, quando sou eu sozinho. E como é que você faz pra você controlar isso? Tá, vou falar duas situações. Quando eu era mais novo, a gente tinha uma banda de metal, assim, eu lembro no primeiro show que a gente fez, que acho que foi no Colégio Militar. Foi no Colégio Militar aqui de Belo Horizonte. E eu tava super nervoso, assim. Pô, será que vai dar certo? Será que vai ser legal? E tipo, showzinho, assim, de banda e tal. Mas eu fui pela empolgação. Eu acho que isso vale muito. Eu falei, tipo assim, não, mas tô nervoso, mas eu gosto desse negócio pra caramba. Então eu vou lá, vou tocar e vai ser bom. Pronto, já resolveu uma parte do problema. Uhum. E atualmente é assim também. É assim também. Se eu vou tocar, eu fico assim, não, mas eu tô nervoso agora, mas eu vou tocar minhas músicas, mas aquilo vai ser criticado, mas os caras vão olhar, mas será que eu vou acertar? Será que vai sair do jeito que eu quero? Sei lá, que eu falo assim, pô, velho. Segurança, né? Sempre e a gente pensa nisso demais. Isso atrapalha o básico. O básico é eu tô aqui, eu vou tocar, eu já tô aqui. Massa. Então o que falta? Eu virar as coisas e ir embora, eu sentar ali, tocar e fazer um negócio. É isso que eu quero fazer. Então confia nisso e vai. Bacana. Vai pra frente e não volta, não. Pessoal, agradecer as perguntas de vocês aqui, mas vamos dar uma corrida aqui pra gente poder fazer tudo dentro do tempo. Olha só, o Henrique Nunes Teodoro tá te perguntando, Fofão, o que você acha do ensino de música em conservatórios? Não acho. Tenho pouco contato.
O pouco que eu vi aqui em Belo Horizonte são de pessoas que chegaram na universidade já tendo um contato maior com a música, graças ao estudo em conservatório. E muitas vezes me pareceu algo extremamente positivo. Agora, eu não sei como é feita a admissão, o processo de admissão da galera, tipo, dos meninos novos e... Não necessariamente tem que ser novo, né? Mas nesse caso eles eram todos mais jovens quando entraram nesse sistema e tal. Eu não sei se a galera foi bem humana e recebeu bem ou se foi uma coisa muito rígida. Mas isso aí tá pra todo lado, né, cara? Esse defeito e essa condição que a gente às vezes não tem de receber as pessoas e ensinar cada um do jeito mais conveniente pro cara, porque cada um é um só, né? Você consegue fazer alguma análise, por exemplo, isso Mas deve parece ser a dúvida de muita gente, inclusive, você consegue fazer alguma análise entre conservatório, por exemplo, e faculdade? Existe alguma diferença que você falar assim, vou estudar num conservatório porque eu não consegui entrar numa faculdade? Como é que funciona isso, assim? Cara, quando eu vejo o termo, eu tenho que frisar que eu não tenho uma certeza absoluta dessa questão de... O conservatório, ele é aquele lugar onde você só aprende isso. E a faculdade, a universidade, você vai aprender outras coisas e tal. Mas a visão que eu tenho das experiências que eu tive, assim, de gente me contando, é que o conservatório ele é um pouco mais restrito na função do que você vai desenvolver ali. Isso não é ruim. Às vezes a gente tem um momento de ser focado naquela coisa, naquele repertório, e tem aquele programa. E na universidade, não. Especialmente essas universidades têm um perfil que nem da UFMG, assim, que é muito aberto e tal. O negócio é você fazer uma aula daquele negócio ali, outra daquela matéria que não tem tanto a ver, mas no final elas vão acabar comunicando e conversar com o professor no corredor e sei lá o quê. Então esse ambiente é mais dinâmico. O que me parece é isso, que ele é mais dinâmico do que um conservatório. No entanto, a galera que estudou em conservatório me passa coisas maravilhosas, assim, que eu fiquei sabendo, às vezes, sobre horário, sobre os caras terem aquela aulinha lá sempre, e aquele negócio se estende por semestres e semestres, saca? E eu acho isso muito bom pro cara aprender. Massa. Acho que é um jeito de abraçar o cara e falar assim, não, vamos te ensinar aqui, que é mais cuidadoso do que tem sido as universidades no Brasil, de música, assim, as faculdades de música no Brasil. Então... Tem seu valor, assim. Eu tenho interesse, eu queria, às vezes, entrar no conservatório assim e falar, não, vou fazer uma aula de um negócio aqui, vamos ver, ficar com esse povo aqui. Tirar as dúvidas, né? Ver o que dá. Outra coisa que eu queria te perguntar, a gente sabe que você toca, né, vários instrumentos aí, e o forte principal é a guitarra e o violão, né? Sim. Atualmente no Brasil a gente tem muito poucas assim, instituições que dão um suporte a um curso, por exemplo, de guitarra, voltado até mais para nível de rock, né, que a galera curte muito, ou até mesmo de música popular em si. Como é que faz, nesse caso, o cara que gosta muito de guitarra e quer cursar uma faculdade? Quais alternativas ele tem? Pô, o cara que gosta muito de guitarra e quer cursar uma faculdade... Bom, parece bobo demais a resposta, mas ele pode procurar uma universidade que tenha o curso. Sim. E ralar pra isso, né? Se for difícil demais, cara... Pô, estuda... Você lembra do Miata? Lembro. Pô, o Miata fez violão. Abração, Miata. E ele é guitarristaço, assim. Total. Sensacional, né, cara? Mas ele fez violão e quantos outros não fizeram, saca? Tipo, falhou, fizeram. E eu acho que não tem nada a ver, cara. Você vai ter que ter um esforcinho pra reservar seu tempo pra guitarra. Mas na faculdade começa e acaba. Aquilo começa e acaba, cara. Então aprende violão, aprende as outras coisas, porque eles não vão te ensinar só violão. Vou fazer igual eu faço curso de violão, de música popular, violão, bacharelado. Conta um pouco desse curso pra gente, Fofão. Beleza. Esse curso, ele tem outras ramificações que geralmente os cursos de violão erudito não tem. Que são foco em improvisação, foco em questões de harmonia. E a galera, geralmente dos cursos mais tradicionais, eles não têm essa linguagem. Não é comum improvisação. É diferente. Até existe, mas é uma coisa que às vezes é muito da interpretação
É algo em muito... pequenos trechos. Não é aquela improvisação jazz e tal, improvisação sobre, vamos estudar modos, vamos estudar isso aqui, vamos aplicar. Que é uma coisa que tem mais... Atualmente não tem nada que tem exclusivo de uma área ou de outra, né? Mas ela tem a ver mais com a raiz do conceito de música popular. Então a gente aprende muito disso lá. A gente faz aulas de improvisação e de arranjo e analisa a harmonia para conseguir lidar com essas coisas e tal. Tem um foco bem legal nisso, mas tem uma base que também é muito parecida com os cursos, vou chamar eruditos, toscamente assim. Que são todas as questões de harmonia mais básica, que muitas vezes eles até estudam mais na grade deles, do curso, de percepção, de história da música e tal. Mas esse curso é mais voltado para isso, e na UFMG, inclusive, tem guitarra. O cara entra tocando guitarra, saca? Pode optar por fazer o instrumento. Pode, né? o instrumento dele pode ser guitarra. No dia que eu cheguei lá para fazer minha prova, tava cheio de guitarra lá. Tanto lá, de headstock virado para cima, assim, ó, a galera cabeluda lá. Aí eu falei assim, o pessoal tá... E tinha muito mesmo, muito mesmo. Acabam sendo poucas vagas. Mas tem uma galera aí, o pessoal tá interessado em estudar, e eu tô achando isso muito legal. Porque quanto mais tiver gente batendo lá na porta... Melhor, né? Melhor, e vai abrir espaço para isso. Os caras vão começar a ensinar. O cara que tá lá dentro, ele não deixa de ser guitarrista se ele tá fazendo violão. Então ele começa a ensinar umas coisas direcionadas. Meu professor, que me dá essas matérias de improvisação e tal, ele é um super guitarrista. Super guitarrista. O Wilson Lopes Wilson Lopes. Ele toca violão pra caramba, é um super guitarrista, assim. E eles sabem comunicar muito bem a linguagem dos dois instrumentos, tal. Tranquilo. Anda ali por qualquer praça ali, né? Rufão, eu queria te fazer uma última pergunta, então. Como é que você acha que deve ser gerida, né? Dicas aí para o pessoal gerir uma carreira? Quais pontos devem tomar mais cuidado? Como é que fica isso aí? Eu pensei um pouco sobre isso quando eu vi essa questão ser discutida nas outras palestras, porque a princípio isso me assustou um pouco, porque para mim eu sou tão mais novo e inexperiente do que os caras que estavam lá. Que a galera do que o Lincoln. Eu fiquei olhando e falando assim, pô, cara, o Léo Pires, até o Léo, até o nosso Léo, né? Eu falei assim, poxa, cara, como é que eu vou falar sobre isso? Mas eu posso falar do meu momento. Claro. Porque eu acho que, na verdade, tem tanta utilidade quanto o cara que já decidiu as coisas e já experimentou. Porque eu tô tropeçando em diversas questões, assim. E o que me parece importante, muito importante, assim, eu tô só confirmando com o tempo, que o cara... Você precisa de um dinheiro para conseguir um instrumento legal. O instrumento legal te ajuda a estudar, te ajuda a ouvir, te ajuda a conseguir as coisas. Então, e você gosta disso, cara. Então, junta um dinheirinho para você comprar seu instrumento, para você conseguir manter esse instrumento. Isso é importante também, né? Eu acho... Tem que deixar de olhar para esse lado também. Isso é uma eu coisa acho que importante, não né? tem jeito, cara. Não tem jeito. Que essa época assim do cara, qualquer bateria aqui e tal, qualquer violão. Não é bem assim. O melhor violão é o que você tem, claro. Mas você sabe o que você precisa, entendeu? Pô, precisa de um violão bom. Ou então você sabe quem te indica. Totalmente assim, pô, o cara vai me falar aqui, mas qual que é esse violão aí? O que é isso? Que diferença que tem? Tem alguém que faz? Como é que é? O cara faz? Isso aí é da loja? Mas qual que é a diferença do som? E aí? E junta o seu dinheirinho, compra um instrumento legal para você estudar e tocar e fazer um som legal, porque é o recado que você está passando também. E a gente tem que ter uma noção desse pouco dinheirinho para comprar um carro pra você ir pros lugares depois, quando você quiser tocar. Vou tocar na noite, vou levar minhas coisas e tal. Como é que eu vou fazer? É difícil, moro longe, sei lá o que, tem um carro. Pô, já resolveu grande parte do problema, né, velho? Não precisa ficar dando cabeçada. Porque depois a gente acaba gastando muita grana por falta dessas coisas que a gente podia ter planejado. Sim. Então acho que vale muito... Você entende bem disso, é um cara que planeja as coisas. Então, juntar um dinheirinho... Tem em mente que nem todo dia é o melhor dia, na verdade são poucos os grandes dias, assim, que você toca e fala, nossa, tal. Então, todo dia é um laboratório, saca? Tem dia que você vai tocar e você vai pirar, vai falar assim, nossa, hoje foi muito bom, sei lá o quê. E às vezes você vai esquecer de perceber o negócio, porque você tá naquela pilha. É verdade. E nos outros dias a galera tem muito costume de, não, mas ficou ruim, mas sei lá o quê.
Pô, então você tá percebendo o que você tem que trabalhar. Qual que é o seu objetivo, entendeu? Deu errado isso aqui? Tem a ver com esse objetivo? Pô, vamos ralar nisso então. Rala nisso. Pô, mas a performance... Tô tocando super bem, mas quando eu chego lá de frente pra galera, parece que o pessoal não gosta. Então rala na performance. Saca? Passa aquilo que você quer passar pras pessoas com mais confiança. Às vezes a questão é muito essa. Confiança, fazer com verdade. Vamos dizer assim, né? Porque a gente tem isso na gente. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de passar essa verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Totalmente. Então eu acho que autocrítica mesmo para melhorar, para desenvolver as potencialidades, para consertar as fraquezas e superar essas coisas que a gente tem. Cuidado com as finanças. E uma coisa que eu tenho ralado muito atualmente, que é cuidado com a saúde. Importantíssimo, né? Importantíssimo, porque a gente... Cara, tem um dia que você vai subir o morro e você não consegue, velho. Aí você chega em casa e tá cansado. Aí o violão tá lá e você fica olhando pra ele. E aí, isso também acontece no dia que você tem um show. E aí isso acontece no dia... Você não vai conseguir fazer as coisas, cara. E você tem que estar com a mente limpa. É verdade. Não adianta você ficar colocando um tanto de coisa, estresse, loucura na cabeça e tacando remédio pra dentro e tal. Você tem que tomar cuidado com isso, porque acho que o Lincoln falou isso. A questão não é mais o cara doidão, saca? Até os caras doidões, que a gente vê assim tocando, fala, nossa, esse cara é muito louco, o cara é doido, o cara usa as coisas, sei lá o quê. Nem é bem assim atualmente. É verdade. Você vai achar o cara na praça correndo com o cachorro um dia. É verdade, isso aí é uma coisa muito importante que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Cuidar não só de todo em volta, mas também do que tá dentro. Do que tá dentro da gente. Isso é importante também. Fofão, você falou um negócio aí que eu só queria, por minha conta agora, te perguntar um negócio aí. Com vontade. Sobre crítica. Como é que você lida com crítica? Na sua carreira, no seu trabalho. Tem sido muito receptivo. Na verdade, eu tenho gostado cada vez mais. Essa questão das críticas, ela tem que ser... A gente tem que ser muito, muito sensato para receber isso tudo. E muito tranquilo também, porque... Os caras vão gostar e às vezes é uma questão... Igual eu vejo uns vídeos que saem assim, a galera que acompanha mais, os meninos que gostam, expiram, assim, falam, não, tá legal, sei lá o quê. Aí vem um cara e fala assim, não gostei de sei lá o quê. Aí a galera quer matar esse cara, mas pô, ele não gostou. Tem obrigação de gostar. Ah, mas minha música, ela é verdadeira e sei lá o quê. Não, para com isso, o cara não gostou. Exatamente, tem direito. Para de bobagem, você vai dizer que você gosta de tudo, sabe? E tem coisa boa que você não gosta tanto. É verdade. Isso aí. Sabe, tem uns caras que você fala assim, nossa, esse cara é um ótimo guitarrista, um ótimo músico. Mas eu respeito demais, assim. Parece que eu vou aprender boas coisas, é gostoso de ouvir em alguns momentos, mas não é aquele cara ali que eu tenho mais afinidade. Saca? Não o pai e a mãe. Então, tipo, tem que lidar com isso bem. E atualmente a galera tem uma necessidade muito grande de deixar a crítica deles lá. Uhum. E especialmente, uma coisa que eu lembrei, que eu acho muito importante, eu tenho comentado, quando o pessoal entra nesses ambientes de estudo, escolas de música, faculdade, a galera tem uma necessidade muito grande de criticar. De criticar no sentido não de, tipo, pô, mas esse cara aqui, sei lá o que, olha o jeito que ele toca e tal, e de desenvolver aquele pensamento. Mas de falar assim, pô, não gosto do fulano. Um lado mais maldoso. Um lado mais sobrepor, que isso existe muito também, né? Isso, porque a questão parece que é muitas vezes você demonstrar que você tem um tato para aquilo, uma sensibilidade para aquilo, e pô, você é o cara da crítica. Isso acontece demais, né? Então eu vejo a galera falando assim, pô, fulano, sei lá o quê. Qual fulano? Aquele que tocou no festival de tal, aí falou uma cidade da Europa, assim. Não, aquele cara é bom demais. Eu não gosto do vibrato dele. Até o outro não tem mais argumento. Aí começa assim, não, mas não gosto do vibrato dele. Mas escolhe amplificador mal. Mas sei lá o quê. Mas é feio. Mas ele sorri torto. Aí depois começa. E isso a gente tem que encarar muito na boa, velho. Né? Muito na boa. Isso aí. Pegar o que é bom, assim, sacar, ter humildade, assim, falar assim, não, o cara tá falando que não gostou, por que ele não gostou? Ah, porque eu acho que você toca o negócio, mas você apressa a música e tal. Apresso, mas como é que ia ser se não fosse assim? Será que... Se for com fundamento, né? Claro que a gente é sempre bem... Eu acho que isso para qualquer para qualquer carreira, para qualquer universo, né? Se for algo com fundamento que você queira, não só criticando de forma construtiva, a pessoa vai ouvir, né? Porque é algo fundamentado. Mas se for uma coisa que não...
Mas Não tem acontece pé e nem a gente cabeça. não tem que ficar pirando com isso, não. Exatamente. Acho que às vezes a gente tem zelo demais com o que é nosso, assim, mas de um jeito bobo, sabe, cara? De um jeito bobo. Na rua o cara fala qualquer coisa com você às vezes, velho. O cara xinga, às vezes, e às vezes o cara fala assim, filho da mãe, sei lá o que, você olha. Você não é filho da mãe não, mas você olhou, você ganhou pra você. Tá bom. Aquele título naquele primeiro segundo, sabe? Depois você não vai ficar assim, pô, o cara me chamou de filho da mãe, tá achando que eu sou filho da mãe. Não tem nada disso. Exatamente. É gente, é normal. Bom, pessoal, Fofão, brigadão, meu velho. Show de Isso. bola. Eu que Galera, agradeço. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Tenho certeza que isso aqui ajudou muita gente. E ó, não deixem de ficar ligados aqui, porque ainda vai rolar muita coisa bacana nessa semana de comemoração dos 17 anos do Cifra Club. Valeu! Falou, obrigado.